Bom, então, como o Tony já adiantou, nosso colunista de todas as sextas-feiras, o professor consultor empresarial Luiz Campassi, mestre em gestão estratégica, que promove, inclusive, também o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas por meio de suas atividades profissionais. O tema hoje é criatividade. Bom dia, Luiz Campassi. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Tony. Bom dia. Bom dia a todos. Campassi, uma das competências mais valorizadas nos dias de hoje, em plena pandemia, e que será grande diferencial para os profissionais e para as empresas no pós-pandemia, é sem nenhuma dúvida a criatividade. Hoje a competência da criatividade já é um grande diferencial, certo? As empresas e os profissionais que estão enfrentando o período de pandemia, com certa criatividade, eles tendem a crescer, até mais do que antes da pandemia, certo? Correto. Isso que você falou, as pessoas, as empresas que durante a pandemia estão agindo da mesma forma que agiam antes, estão enfrentando muitos problemas, muitas dificuldades. Agora, quem encontrou formas diferentes de viver, de produzir, de atender aos clientes, enfim, formas novas, essas empresas não só estão indo bem, né, sem sofrer o impacto da pandemia, como há empresas que estão ganhando muito mais do que ganhava antes da pandemia, né? E por quê? Porque se adaptaram a essa nova realidade e encontraram formas diferentes para fazer as suas coisas, né? Professor, só vou pedir um favorzinho, o senhor apontar o pedestal para cá, para quem está nos acompanhando pelo Facebook poder enxergar melhor o rosto do senhor. Agora sim, vamos dar continuidade. Agora ficou perfeito. Professor, como o tema hoje é criatividade, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Criatividade que se tornou uma palavra muito frequente nos últimos tempos, e o senhor poderia explicar com linguagem simples o que é criatividade? Então, de forma simples, né, como você falou, a criatividade, ela é um elemento essencial para a vida. É gerar novas ideias e, a partir de novas ideias, melhorar a própria condição de vida da humanidade. Então, criatividade é fazer coisas novas, principalmente fazendo de forma nova, para trazer à sociedade um novo produto, um novo serviço, um novo procedimento. Não está ligado necessariamente àquelas grandes realizações, àqueles grandes projetos. Aliás, eu já digo, ninguém inventa nada, sabe? Nem a roda foi inventada. A gente brinca aí, pô, não precisa inventar a roda novamente, né? Como nós vamos daqui a pouquinho citar o processo da criatividade, não há invenção, é a geração de ideias para gerar coisas novas para a sociedade. Podemos, então, dar de exemplo a vacina contra a Covid-19, professor? Sem dúvida, um excelente exemplo. Historicamente, para a produção de uma nova vacina, o tempo era um tempo bem mais longo, anos e anos e anos de pesquisa até a geração dessa nova vacina, até a disponibilização para a sociedade. E neste caso aí da Covid-19, veja que a vacina foi feita em menos de um ano, né? Por quê? Porque fizeram de forma diferente, processos diferentes. Há inclusive vacina dessas que estão aí já, que foi feito de uma forma totalmente inédita, ou seja, um processo que nunca tinha sido usado antes. Campassi, nós vemos que existem situações em que as pessoas não conseguem se encaixar ou não têm a habilidade de ser criativo. O profissional ele já nasce criativo, ou se ele vê que ele não tem
essa habilidade, qual o caminho que ele deve tomar para que ele possa desenvolver esse tipo de habilidade? Olha, é um mito, né? Que a pessoa já nasce criativo. Isto não é verdade. Pode até ser, né, que algumas pessoas nasçam com uma aptidão maior, né? E isso se justifica porque o nosso cérebro, ele, vamos supor assim, o lado esquerdo do nosso cérebro, ele é predominantemente o lado racional nosso. É o nosso lado crítico, o nosso lado de julgamentos, nosso lado de fazer um layout, fazer normas, né? E o lado direito do cérebro é o lado mais da parte da emoção e não da razão, né? Então, o lado esquerdo é racional e o lado direito é emocional. E nesse lado direito, as características desse lado do cérebro é realmente mais ligado, mais propício para criatividade, para intuição, para essa parte não racional. Mas, apesar dessa possibilidade da pessoa ter mais desenvolvido o lado direito do que o lado esquerdo, e neste caso teria assim, em princípio, maior facilidade para ser criativo, mas todas as pessoas, sem nenhuma distinção, são ou podem ser criativos. Todas as pessoas são igualmente capazes de criar. E para isso, né? E para isso precisa, primeiro, ele acreditar que ele é criativo, que ele pode criar. Isso é o primeiro passo. O segundo é ele ter iniciativa, ter predisposição para fazer de forma diferente, sair da mesma mesmice, não fazer as mesmas coisas da mesma forma que sempre foram feitas. Então buscar, como no caso da vacina, né, que o Tony trouxe aí como exemplo, buscar formas diferentes para fazer algo melhor ou em menos tempo. E para isso há duas palavras mágicas, né? Duas palavras fantasticamente fortes para propiciar a criatividade. A primeira é a pessoa usar a imaginação. Então eu disse agora há pouco, ele precisa acreditar que ele pode criar, que ele é criativo. Segundo, ter a predisposição, ter a iniciativa de criar. E como? Primeiro, usando a imaginação. Imaginação é uma palavra fortíssima, é um recurso que todas as pessoas têm, basta querer usar, né? E é muito forte. E a segunda palavra é a palavra combinação. Por quê? Porque, como eu comecei dizendo, ninguém inventa nada. O que ocorre é a combinação de dois ou mais recursos já existentes, duas ou mais coisas já existentes. E a combinação entre elas gera um novo produto, um novo procedimento, um novo serviço, um novo medicamento e assim por diante. A própria palavra, né? A criatividade, né? Talvez esse início da palavra cria é um pouco assustador. Talvez até fosse mais adequado se chamar combinatividade, né? Combinatividade, de fazer a combinação. Então, a pessoa pega lá um exemplo, assim, um exemplo bem simples. Pega o leite, que já existe, pega o iogurte, que já existe, e cria lá uma empresa de iogurteria. Um exemplo, né? Então, essa combinação. Há exemplos onde pesquisadores científicos, né, são exemplos científicos, ele não tinha mais recurso para continuar as suas pesquisas, e ele na casa dele viu um brinquedo do filho, né, e por meio do brinquedo ele
juntou, ele associou, ele combinou a forma de o brinquedo funcionar com aquilo que ele já tinha desenvolvido no laboratório e fez uma criação extraordinária, né? E só para encerrar essa parte, quando eu digo que ninguém inventou nada, ninguém vai saber como que foi a roda, nasceu, né? Mas é muito possível que alguém estava lá na natureza, né? A natureza sempre existiu, as árvores, os frutos sempre existiram. E talvez alguém tenha visto lá cair uma laranja, um coco, alguma coisa, e ela rolou. Chamou a atenção. Chamou a atenção, e essa pessoa falou, opa, tem uma oportunidade aí. Então usou a imaginação e a partir daquilo que ele tinha visualizado, nasceu a roda. Tá certo? Professor, e há dicas práticas para a pessoa ativar a sua criatividade? Há diversas dicas, né? Eu até trouxe aqui para não esquecer alguma anotação. Tem uma colinha aqui. Então eu anotei assim algumas dicas bem práticas, bem simples, né? Ao alcance de todos. Primeiro, acredite que hoje é absolutamente indispensável ser inovador. A pessoa precisa ser inovador, tem que ser criativo. Então, volto a repetir, tem que acreditar que hoje é absolutamente indispensável ser inovador. Por quê? Para se adaptar a todas essas mudanças pelas quais o mundo passa, e isso nós já falamos aqui em outras semanas, né? E ao se adaptar, a pessoa pode se aproveitar de novas oportunidades e se defender de novas ameaças. Então, o primeiro é acreditar na necessidade de ser inovador. O segundo, e reforçando o que já foi falado, tenha certeza de que você é criativo, desde que você acredite nisso, que você é criativo. Tome iniciativa, tome atitudes para ser criativo, para gerar coisas diferentes do que aquilo que já existe. O terceiro, abandone a prática da mesma mesmice. Saia da zona de conforto, que é outro tema que nós trabalhamos aqui, que aliás recebi diversos feedbacks muito positivos, né? São ouvintes que gostaram e já houve feedback até que já estão aplicando na prática, né? Isso é muito gostoso, né, professor? Muito interessante, muito interessante. Recebi áudio sobre isso, né? Então, abandonar a zona de conforto, ter coragem, ter iniciativas, ter práticas novas. Uma outra dica é o seguinte: tudo aquilo que vier à cabeça, escreva. Escreva, porque uma hora você vai usar aquela ideia. E se a gente não escreve, a gente certamente perde aquela ideia, né? Então, às vezes, você está dirigindo, às vezes está tomando banho, às vezes está fazendo uma coisa diferente e vem ideias. Só que se a gente não escreve, a gente passa, né? Então, para fazer coisa nova, automaticamente você tem que sair da rotina diária. Você precisa vivenciar ambientes, vivenciar lugares diferentes, vivenciar atividades diferentes. Se a pessoa fica dentro de casa ou dentro do escritório 6 dias, 5 dias, 6 dias por semana, fazendo a mesma coisa, falando com as mesmas pessoas, tendo as mesmas práticas, aí ele não vai estar disposto a criar, né? Então precisa contactar com novas pessoas, contactar com leituras novas, contactar com filmes novos, contactar com atividades diferentes, não só aquela atividade que ele já exerce, né? Por isso que é importante, muitas vezes, o profissional participar de feiras, eventos. Sem dúvida. Até mesmo uma viagem, né, que a pessoa possa estar fazendo, acaba abrindo os horizontes, né, vendo coisas novas. Fantástico. Viagem, feiras, simpósios.
Essa que é a finalidade, tá? A pessoa vai lá, vai enxergar coisas que ele nunca enxergou. E daqui a pouco ele vai aproveitar aquilo mesmo que está lá ou vai transformar aquilo em uma coisa nova, em acordo com a sua realidade, em acordo com aquilo que ele... No seu segmento, né? Com o seu segmento, não é isso? E acima de tudo, a pessoa precisa usar a imaginação e buscar combinação. Combinação daquilo que já existe. Deixa-me dar mais um exemplo. Eu, por exemplo, eu faço essas análises aí do cenário, acompanho essas mudanças do mundo e procuro, entre aspas, procuro criar novos cursos, né? E ofereço, inclusive aqui em Capivari, cursos adequados para a realidade. Mas quando eu falo, eu crio os cursos, eu falei entre aspas, né? Por quê? Porque, na verdade, ninguém cria nada, eu volto a dizer, ninguém inventa nada. Eu, por exemplo, só na área do coach, por exemplo, eu fiz lá, eu acho que 10 ou 11 cursos. Participei lá de 16 seminários internacionais, presenciais. E mais os meus cursos, mais as minhas leituras, mais as palestras que eu assisto. Então, um pouquinho que eu aprendi com cada um, aí eu junto tudo, faz uma essência e nasce um curso, né? E acaba encurtando o caminho para quem, sim, para quem participa desses cursos, né? Porque até chegar em todo o conhecimento que você teve, né? Participar de todas as reuniões presenciais, ler livros e tal, você dá aquela enxugada e já manda para a pessoa, né? Exato. Agora, vamos supor, por exemplo, eu faço cursos aí frequentemente com o José Roberto Marques, com o Paulo Vieira, com o Jerônimo Teme, são os megas coaches do Brasil, né? Então, eu capto deles, mas eles também captaram dos outros. Exatamente. Tá certo? Então o mundo funciona assim. Então, se eu aproveito coisa que eu aprendi, um exemplo, com 20 pessoas melhores do que eu, né? Cada uma dessas 20 também aproveitaram-se dos conhecimentos de outras 20 pessoas. Sendo assim, bem objetivo. Eu estudo muito, né? Leio bastante. Um psicoterapeuta chamado Carl Gustav Jung. Escreve com J, mas se pronuncia I, né? Jung. Então, Jung, ele fez fantásticas teorias. O que é teoria? Teoria é o resultado de pesquisas práticas feitas em campo, com pessoas, né? Então, esse psicoterapeuta, que eu até brinco, eu falo que pessoas como ele não podiam morrer assim com um mínimo, com menos de 300, 400 anos, sabe? Porque ele contribuiu muito com a sociedade. Ele nasceu em 1875 e faleceu em 1961. Inclusive foi uns tempos contemporâneo do próprio, aquele famosíssimo psicoterapeuta, Freud, né? O Freud. Então eu estudo lá as teorias do Jung, né? Psicoterapeuta. Então eu aproveito dele muita coisa para o meu conhecimento, para a minha formação, para os meus cursos. Agora, Jung, fantasticamente inteligente, pesquisador, entre aspas, criador de muitas teorias, mas ele também se aproveitou de outros conhecimentos de outras pessoas que lá existiam, né? Existe até um livro, né? Olha o nome interessante do livro. Roube como um artista. Roube como um artista, né? Então ele diz o seguinte: você não pode copiar uma coisa de uma pessoa porque é plágio, é crime. Mas você pode e deve copiar de 20 ou 30 pessoas aquilo que eles já sabem e já sabem e já compartilharam com o universo, né? Professor, o que podemos notar desde o nosso primeiro programa, como quando o senhor começou como colunista aqui, até hoje, tudo depende de si mesmo, da própria pessoa, para ter a sua vontade de vencer, para ter a sua vontade de criatividade, e não é
que ela é menor do que ninguém. Tudo depende de si mesmo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu costumo falar e repetir muito que cada um de nós, cada um é o resultado de suas escolhas, as escolhas que nós fizemos. E cada um de nós será no futuro o resultado das escolhas que fazemos a partir de agora, né? Chico Xavier tem um pensamento, uma crença, que ele diz o seguinte: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos nós podemos mudar e fazer um novo fim. Então eu tomei a liberdade, olha só, quem é Luiz Campassi, para mudar um pouco o que Chico Xavier falou, né? Então, como eu não gosto muito dessa palavra fim, né? Eu gosto mais da palavra de construção, de desenvolvimento, de crescimento, eu fiz uma adaptaçãozinha aí para os meus cursos, né? Então eu falo o seguinte: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos podem encontrar novos caminhos para atingir aos objetivos que ele quer atingir na vida. Então depende muito de como você falou, Tony, depende de cada um, tem que acreditar em si mesmo, tem que ir para a luta, tem que ser proativo. Não deu certo, muda. Para mim não existe a palavra fracasso, não existe. Se você tem um objetivo, coloca o processo para ter esse objetivo em prática, tem as suas atitudes e você não deu certo, não é que foi um fracasso. Você precisa agora refletir de que forma você precisa fazer para ter o resultado. Agora, você não vai fazer da mesma forma que fez, que não deu certo. Exato, né? Praticamente meio caminho já está andado, né? Já. Então, ou seja, não deu certo, então faz de forma diferente. Como diz o magnânimo Albert Einstein, né? Einstein diz: é uma insanidade mental a pessoa querer ter um resultado diferente, por exemplo, um resultado melhor, se ele fizer a mesma coisa do mesmo jeito, né? Então a pessoa precisa acreditar, como nós falamos aqui na semana passada ou retrasada, eu encontro muitas pessoas que não sabem que têm o direito de ser melhor. Eles parecem que não têm consciência de que todos têm o direito de crescer na vida, de ser pessoas melhores, de fazer coisas mais importantes, de ter coisas mais significativas. Então precisa acreditar que merece. Agora, se a pessoa tiver uma crença de que não merece, e essa crença às vezes está lá no subconsciente, né? Lá no lado direito do cérebro. Aliás, isso é uma teoria do Jung, viu? Dentre as teorias que eu aprendi com Jung, ele criou a teoria do self, né? O que é o self? Self é si mesmo. Quando a gente faz uma foto com uma câmera fotográfica, nós chamamos de selfie, né? Tirando uma foto de nós mesmos. Só que é uma foto externa do nosso corpo. E ele criou a teoria do self, né? Self com F mudo. E ele diz o seguinte: tem o self maior, que é o todo, nós, o todo. Tem o self que é o nosso lado racional. E tem o self 2, que é o nosso lado emocional, tá? E esse lado emocional é tudo aquilo que foi criado em nós, que foi colocado para nós desde quando nós nascemos, pelos pais, pelos irmãos, pelos avós, pelo padre, pelo pastor, pelo professor. E muito disso são crenças negativas. E uma das crenças negativas é a crença do não merecimento. Então, se a gente tem lá no subconsciente essa crença de que a gente não merece, isso é mal. Isso é mal. Mas, para finalizar a colocação, se a pessoa tem essa crença que merece, tem a crença que ele pode, e ele vai para a luta, mas eu não tenho dúvida, não importa se ele fez escola ruim, se ele foi abandonado pela família. Olha, nós temos milhares, centenas de milhares de exemplos de pessoas que lutaram com tantas adversidades na vida e que se tornaram pessoas com sucesso mundial.
Né? Muita gente conheceu a selfie recentemente, né? Mas ela já vem lá de 1800 com Jung. Já existia, a gente não sabia. Exatamente. Professor. E isso tudo do selfie 1, selfie 2, eu só dei uma palavra de cada um, né? Mas é todo um trabalho. O Roberto Palmeira, ele escreveu o seguinte em nosso Facebook: concordo com o professor Campassi, ele foi marceneiro durante 22 anos e infelizmente ele teve um problema sério de coluna e foi proibido de exercer a função dele. E para ele foi uma grande frustração. Sempre foi contra a tecnologia e a evolução, mas essa situação foi um divisor de água na vida dele. Foram 10 anos e nesse período ele aprendeu informática. Hoje ele é técnico em informática, despachante, documentalista e agente de registro. E a área da informática foi a grande oportunidade dele. Então, que maravilha. Lembra da síndrome do sapo fervido? Exatamente. Isso se aplica ao Roberto Palmeira, né? Ele saltou, né? Ele podia... Muitas pessoas, a maioria nessa situação dele, o que faz? Fica em casa, né? Pega uma aposentadoria por invalidez, fica em casa lá no sofá, assistindo televisão, assistindo futebol e deprimido, né? E morre mais cedo. Mas o que ele fez? E que merece todos os nossos aplausos, que serve de exemplo para a sociedade. Ele fez, como diz na gíria aí, do limão uma limonada e cresceu. Tá Brigou certo? com aquela barreira dele que ele tinha com a tecnologia, com a informática, foi lá, derrubou isso. Certamente começou do zero e se tornou um profissional, tá certo? Então, o Roberto, você dá um exemplo, Roberto, parabéns, você dá um exemplo concreto de que o que nós estamos falando aqui é 100% aplicável no dia a dia de todas as pessoas. Parabéns ao Roberto, é isso mesmo. É isso mesmo. Professor, nosso tempo está se esgotando, queremos agradecer mais uma vez a presença do senhor e o que temos já para a próxima sexta-feira. A próxima sexta-feira nós vamos concluir esse mesmo tema de criatividade. Só que nós vamos focar a criatividade nas empresas. A criatividade para quem tem o seu negócio próprio. Como... Nós vamos responder a seguinte pergunta semana que vem. Como criar um ambiente, como criar práticas que estimule a criatividade da pessoa e dos seus funcionários, se ele tiver. Então, como criar um ambiente, como criar práticas criativas na empresa. Tá certo, então na próxima sexta-feira, você ouvinte, você internauta, tem um encontro marcado para a continuidade desse tema tão importante. Professor, bom dia para o senhor e um ótimo final de semana. Para vocês também, Tony, Marquinhos e para todos os nossos ouvintes. Um felicíssimo final de semana. Cuidado, se protejam da Covid-19, porque a situação está muito ruim, mas as vacinas estão chegando. Aliás, me permita gastar 10 segundos, eu quero aqui em público fazer um elogio à Secretaria da Saúde do município pela belíssima, fantástica organização que estão tendo na vacinação. Eu já fui vacinado, já acompanhei minha esposa no outro dia, então eu já fui mais de uma vez lá, e realmente um pessoal competente, mas acima de competente, um pessoal interessado em fazer uma entrega de serviço excepcional para a população. Então, parabéns a todos os profissionais envolvidos com a vacinação aqui em Capivari. E aos moradores, por favor, não perca o dia de vacinar. Primeira dose, segunda dose. Exatamente. Porque senão não adianta nada fazer o processo da primeira dose sem a complementação, né? E a criatividade que foi usada para gerar uma vacina é desperdiçada. Pela primeira vez em um ano, né? Inclusive com processos inéditos, algumas delas, não todas, mas algumas, não vai ser utilizado pela sociedade humana, né? Mas um abraço a todos então e muito obrigado. Nós conversamos com o professor Luiz Donizete Campassi, que é o nosso colunista de todas as sextas-feiras.